Bom, pessoal, como recebemos muitos e-mails de diferentes pessoas com dúvidas, muitas vezes fazendo perguntas sobre como fazer para pesquisar nos arquivos ou como entrar em contato com o arquivo para pedir acesso aos documentos, ao material, como não temos tempo para responder individualmente a cada pergunta, então resolvemos fazer esse pequeno filme como uma demonstração, dando um exemplo de como se faz para pesquisar através do buscador aqui da página do arquivo e como depois devemos fazer para entrar em contato com o arquivo e pedir acesso aos documentos. Temos aqui aberta a página oficial do arquivo, que faz parte do Instituto Tcheco de pesquisas sobre os regimes totalitários. Então, o primeiro passo, nós temos que entrar nesse link, que é o arquivo das diferentes unidades de segurança. Entramos aqui e vai abrir uma janela, onde bem ao centro temos um outro link que vai nos direcionar diretamente ao buscador. Apertamos, já estamos na janela do buscador. Antes de usar o buscador, aqui nós temos um aviso, aqui em cima, chamando a atenção de que esse buscador não identifica 100%, não identifica completamente a identidade da pessoa pesquisada, né? Então, nós temos que apertar aqui, concordo, ou seja, estou ciente. E depois podemos fazer a busca. Existem várias opções com janelas para preencher número de registro, número de arquivo, codinome, nome, sobrenome. Em nosso caso, vamos usar como exemplo, vamos escrever a palavra Druzhba, que em português significa amizade, que nesse caso é um assunto, é uma AO, uma operação, né, uma medida ativa. Claro que aqui também poderia ser escrito o nome de alguma pessoa. Apertamos buscar e vai aparecer a lista com os resultados. Nesse caso, Druzhba apareceu 2 vezes. Apertamos aqui na imagem e vai aparecer a imagem do livro, ou seja, o livro original onde eram introduzidos nomes de pessoas ou de objetos, né? Nesse caso, podemos ver aqui Druzhba, e indo para a última coluna da direita, podemos ver que excepcionalmente não está figurado como material destruído, o que é uma exceção, pois através da nossa experiência já aqui pesquisando, sabemos que a maioria das pastas relacionadas com AOs, ou seja, medidas ativas, operações, ações, foram destruídas, certo? Voltamos aqui nos resultados de pesquisa. Por exemplo, se fôssemos entrar nessa segunda linha de cima para baixo, imagem, e aqui nós vemos que onde está escrito Druzhba está figurando como destruído, mas temos aqui uma opção, essa primeira, onde podemos ver que não está destruído. Aproveitamos a oportunidade e já copiamos aqui o nome completo com o número de registro, com o número de arquivo, que isso vai ser necessário para nós, ok? Então, copiamos. E agora, como pedir o material para pesquisar? Vamos a essa coluna da esquerda, apertamos, aqui abaixo temos 2 opções, certo? Doc e RTF. Vamos pegar essa RTF porque por experiência própria já sabemos que abre sem problemas na maioria dos computadores. Apertamos aqui e
vai aparecer um modelo de uma carta padrão para ser preenchida e enviada ao arquivo. Vamos esperar um momento. E abriu o modelo de carta que vamos preencher e enviar ao arquivo. Aqui nós temos, aqui escrevemos o nosso nome, ou seja, o nome da pessoa que quer realizar as pesquisas. Por exemplo, José da Silva. Aqui nós colocamos a data de nascimento, por exemplo, 1/1/1900, e a cidade de nascimento e o local de nascimento, por exemplo, Rio de Janeiro. Adiante. O endereço, nosso endereço, então colocamos aqui rua, etc, etc, etc. A seguir, continuando, um e-mail de contato, por exemplo, Zé da Silva, @ e etc, etc, o endereço de e-mail. Aqui nós temos duas opções, prosseguindo, duas opções. Gostaria de ser informado sobre o resultado das pesquisas, ou gostaria de ser informado sobre o resultado das pesquisas e poder estudar pessoalmente o material. Então marcamos, no caso, marcaríamos essa segunda opção aqui, certo? Adiante. Aqui temos que preencher os dados sobre o material que queremos pesquisar. No nosso caso, já sabemos, desculpa, o Druzhba, certo? Aqui, se fosse, poderia ser claro o nome de alguma pessoa, então aqui preencheríamos adiante data de nascimento, etc. Todas as informações que aparecessem no buscador, o máximo de informações possíveis, certo? Aqui temos que preencher o número, aquelas informações que nós copiamos depois que encontramos, ou seja, o nome do objeto, nesse caso a Druzhba, o número de registro, o número de arquivo. Tema de pesquisas, aqui nós podemos escrever, por exemplo, América Latina, no caso escreveríamos assim, Latinska América. Depois temos que preencher a data e, claro, assinar. Para assinar temos que imprimir esse formulário. Depois temos que enviar, temos aqui várias opções, aqui temos o endereço de e-mail, endereço de e-mail pode ser enviado por e-mail, escanear aquele formulário e enviar por e-mail, ou mandar por correio. Aqui temos o endereço para onde deve ser mandado, ou por fax. Aqui temos o número do fax. Qualquer pessoa pode realizar essas pesquisas, de qualquer país, qualquer pessoa do mundo inteiro pode realizar essas pesquisas. Bom, então é isso por enquanto. Claro, aguardar a resposta, o arquivo vai verificar se esse material realmente existe, se está à disposição, e vai informar também a partir de quando mais ou menos estaria à disposição para que a pessoa vá até o arquivo poder fazer seus estudos pessoalmente. Muito obrigado. Bom, pessoal, então para aqueles que por acaso quiserem ir até Praga pessoalmente estudar os materiais,
Com a ajuda do Vladimir, nós vamos mostrar mais ou menos como se faz para se mover em Praga, para chegar até o arquivo. Więc przyjedziemy na dworzec główny. Vamos supor que vamos começar a partir da estação central de trem. I z dworca głównego udamy się na przystanek tramwajowy tutaj. Vamos até aqui para pegar o bonde. I jedziemy jeden przystanek tramwajem na stację, która się nazywa Husinecka. Com o bonde a gente vai uma parada até a estação que se chama Husinecka. Tu wysiadamy i idziemy przez park na ulicę Siwiecowa. Descemos aqui, vamos a pé, atravessamos o parque até a rua Siwiecowa. I tu jest Ustra. E aqui está o USTR, que é um Instituto para a Pesquisa dos Regimes Totalitários. Bem, e mais ou menos a partir do momento que nós descemos do bonde até o arquivo, é mais ou menos uns 5 minutos a pé. Antes de ir ao arquivo, depois que já receber a confirmação do arquivo que eles têm o material que nós desejamos, devemos escrever ou telefonar para o arquivo, dizendo mais ou menos que dia nós vamos lá para pesquisar. Eles vão confirmar, depois de já estar essa questão confirmada, na recepção nós nos identificamos com passaporte ou com a carteira de identidade, e já dentro do arquivo, na sala de estudos, o material pode ser entregue à pessoa em forma de CD e se paga uma pequena taxa pelos CDs, ou em forma de pastas, e onde podemos fazer fotografias dessas pastas, desses documentos, ou também fazer nossas anotações. Muito bem, um dos motivos que inspiraram as nossas pesquisas foi o fato de que percebemos que existem muitos livros, artigos no Brasil relacionados com os acontecimentos dos anos 60, intervenção militar no ano de 64, descrevendo presença, atuação ou influência de americanos no Brasil, da CIA no Brasil, etc. Mas como estamos falando em uma época de Guerra Fria, percebemos que existe muito pouco ou quase nada a respeito da outra parte, do outro lado, da influência do bloco soviético no Brasil. Para não mentir, percebemos que só uma pessoa estudava o assunto, comentava sobre isso, que é o professor Olavo de Carvalho, um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Então, será que realmente não existia nenhum tipo de movimento internacional comunista querendo se infiltrar ou agir ou influenciar de alguma maneira no Brasil na época? Será que isso realmente, como muitos dizem, é um exagero? Até às vezes chamam que isso era uma paranoia. Bem, vamos ver o que dizem os documentos sobre isso. Muito bem, A.O. Druzhba. A palavra Druzhba em português significa amizade. O AO vem de Aktivne Opatchenie, que significa medidas ativas. É desta maneira que muitas vezes serviços secretos chamam a esse tipo de operação ou ação. A AO Druzhba, Operação Druzhba, foi uma mega operação, uma operação enorme de política de influência, que foi realizada principalmente em território brasileiro.
Em setembro do ano de 1962, os soviéticos enviaram para a central da STB em Praga, relembrando que STB significa Statny Bezpieczność, ou seja, a Polícia Secreta Comunista da Tchecoslováquia. Os soviéticos lhes enviaram um projeto. Esse projeto era como uma ideia que continha uma tese para a realização de uma futura operação ativa. Então, a central da STB em Praga elaborou uma proposta que depois foi aprovada pelo ministro dos Assuntos Interiores da Tchecoslováquia. Para poder elaborar essa proposta, foram reunidas informações e dados de todas as residências da América Latina. Relembrando que a residência é como se fosse um tipo de uma base do serviço secreto no país estrangeiro, né? Então, foram enviados dados e informações pelas residências de Montevideo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, La Paz, Bogotá, Caracas e México. Todas essas residências enviaram informações. A residência ou base da STB que teve o maior papel de todas foi a do Brasil, no Rio de Janeiro, que no dia 12 de outubro recebeu a ordem para dar início à operação. Muito bem, para resumir, a operação consistia no seguinte: primeiro, criar, formar e legalizar uma organização de apoio a Cuba. Foi então criada a FNAC, Frente Nacional de Apoio a Cuba. Entretanto, ao mesmo tempo, as outras residências da STB de outros países latino-americanos vinham elaborando e preparando listas com nomes de pessoas e ou organizações pró-Cuba que pudessem ser incluídas nesta operação. Inclusive, os soviéticos também forneceram uma lista como essa. De acordo com os documentos, Praga estava satisfeita com o andamento da operação e mais ou menos entre outubro e novembro deu a ordem para que a partir desse momento era necessário se concentrar em uma nova etapa desta operação, ou seja, organizar um congresso este onde seriam concentradas, reunidas todas as forças pró-Cuba. Muito bem, no que diz respeito a esse congresso, ele ficou conhecido na história com o nome de Congresso Continental de Solidariedade a Cuba, que havia sido planejado para ser realizado na cidade de Rio de Janeiro, mas como o então governador do estado da Guanabara, governador Lacerda, proibiu a realização do congresso no Rio de Janeiro, ele teve que ser realizado na cidade de Niterói, no dia 26 de março de 1963. Bem, resumindo novamente, a STB, o Serviço Secreto Tcheco, gastou milhões de cruzeiros nesta operação, engajou vários de seus agentes e colaboradores no Brasil para as necessidades desta operação, entre eles o agente Macho, que teve um papel muito importante e decisivo para a realização desta operação. A STB usou um jornal brasileiro para as necessidades do Congresso e também participou da edição e publicação e distribuição de panfletos sobre a questão cubana, tudo isso para as necessidades do Congresso. Podemos dizer também que, de acordo com os documentos, a STB, ou seja, os chefes da STB e também os soviéticos, ficaram satisfeitos com os resultados da operação e chegaram à conclusão de que o objetivo planejado da operação foi alcançado. Ujawniając materiały czechosłowackiej Służby Bezpieczeństwa, a mianowicie wywiadu, dotyczące Brazylii, nie zamierzamy nikogo oczerniać, szkalować. Chcemy tylko, by ujawniono informacje,
które miały istotny wpływ na sprawy brazylijskie. Czy to był wpływ bezpośredni, jak na przykład w ramach wykonywanych operacji aktywnych Luta czy Drużba. W pierwszym przypadku chodziło o możliwość wywołania wojny domowej w Brazylii, w drugim o zorganizowanie słynnej już konferencji na rzecz poparcia Kuby. Czy to chodziło o przekazywanie na przykład bezpośrednich informacji do prezydenta Republiki Goularta, czy też chodziło o liczne artykuły prasowe, w których czechosłowacki wywiad realizował swoje zamierzenia. Chodziło o artykuły, które były pisane wprost pod dyktando albo z inspiracji obcej służby wywiadowczej, czyli STB. Te fakty trzeba ujawniać. Nie z powodu jakiejś taniej sensacji, ale dlatego, że mogą one uzupełnić wiedzę, czy mogą wyjaśnić niektóre historyczne wydarzenia, które miały miejsce w latach 50. i 60. w Brazylii, a właściwie w całej Ameryce Łacińskiej. To może pomóc w zrozumieniu tych wydarzeń, może to przyczynić się do nowego spojrzenia na te fakty historyczne, w tym również na pucz wojskowy, który miał miejsce wiosną 1964 roku. I mam nadzieję, że nasza praca w tym będzie pomocna. W naszych badaniach musimy przebrnąć przez całą masę różnych dokumentów. Są to raporty, sprawozdania rezydentów, szpiegów czechosłowackiego wywiadu pisane w Rio de Janeiro i wysłane do Pragi, jak i często dokumenty, które z kolei wyrażają zalecenia, rady, rozkazy centrali praskiej, które były nakierowane do Brazylii dla członków rezydentury, jak i cały szereg dokumentów, gdzie mamy na przykład bezpośrednie teczki agentów prowadzonych przez szpiegów czechosłowackich w Brazylii, lub na przykład dokumenty zbiorem informacji na temat różnych obiektów, które interesowały czechosłowacki wywiad w Brazylii, czy to było Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy Parlament, Kancelaria Prezydencka, czy różne inne ważne instytucje życia społecznego, gospodarczego i wojskowego i politycznego oczywiście Brazylii. Tych dokumentów, jak mówiłem, jest bardzo dużo. Wbrew pozorom, wbrew informacjom, że sporo materiałów zniszczono, a zniszczono, to lata 50., 60. są w praskim archiwum bardzo bogato zastąpione. Można powiedzieć, że poza wyjątkiem niektórych istotnych teczek prawie wszystko zachowało się, prawie wszystko istnieje. Jak już mówiłem, jest tego bardzo dużo. Trzeba więc jeździć do Pragi, tam te dokumenty zbierać i potem żmudnie je analizować. Nie wystarczy raz przeczytać jakąś teczkę, ale każdy dokument, każda linijka musi być naprawdę dogłębnie analizowana, by móc mieć pełny obraz. Niestety, jak to bywa w życiu, nie możemy się zajmować tylko tym, choć bardzo byśmy chcieli. Więc stąd też nasz apel o wsparcie, o to, byśmy mogli przede wszystkim skupić się na tych sprawach, żeby można było jak najszybciej i jak najlepiej przekazywać wyniki naszych badań opinii publicznej. Bem, pessoal, então era isso. Muito obrigado pela atenção dispensada. Fizemos esse pequeno filme, entre outras, com a intenção de colaborar de alguma maneira para aqueles que gostam de pesquisar e desejam pesquisar estes materiais.
Afinal, desde o primeiro filme que fizemos, já há mais de um ano, informamos onde estão as fontes, onde se encontram esses materiais, onde está o arquivo, etc., tentando dessa maneira facilitar para aqueles que desejem pesquisar. No que diz respeito às nossas pesquisas, gostaria de informar como nós recebemos muitas vezes e-mails com pedidos para que a gente divulgue com mais frequência os resultados de nossas pesquisas. Então, gostaria de explicar que, claro, para tudo é necessário ter tempo à disposição. Além disso, para reunir os materiais, mesmo que nós moramos na Europa, temos que fazer uma viagem até Praga. Aí é necessário uma estadia de no mínimo 2 dias e 2 noites para pesquisar nos arquivos, para recolher os materiais, além de custos de transportes, de viagens, de alimentação, etc. Então, se alguém por acaso quiser apoiar-nos em nossas pesquisas para que possamos divulgar com mais frequência, isso poderia ser feito da melhor maneira através do PayPal. Aqui nós vamos postar os endereços de e-mail através dos quais poderia ser enviado esse apoio. Podem mandar em qualquer um desses 2 e-mails. E isso com certeza vai ajudar para que publiquemos com mais frequência alguma coisa relacionada com os nossos estudos e para eventualmente apressar o resultado, a publicação, divulgação dos resultados de nossas pesquisas. Então, desde já, muito obrigado para aqueles que eventualmente desejarem nos apoiar.